Eu saúdo a igreja com a paz de Cristo. Amém. Amadas de Cristo, servos de Deus, antes de começarmos a palavra, eu gostaria de fazer uma oração. No nome do Senhor Jesus. Meu Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Tu és aquele que vive, aquele que reina, sempre eterno. Ó Deus, diante desse altar, meu Pai, há tantos anos, ó Deus, pregando a Tua palavra, quero Te pedir perdão pelos meus pecados, por minhas falhas, por minhas ignorâncias, que diminua eu agora, meu Senhor, e o Senhor cresça em mim. Que Teu Espírito venha revelar a Tua palavra aos corações que aqui estão, meu Pai. Não é o meu entendimento, não é a minha inteligência, mas é a Tua palavra, é ela que fala aos corações, é ela que esmiuça a pena, meu Pai, é ela que faz os ventos se acalmarem, é ela, meu Pai, que abre portas aonde não existe porta. Meu Senhor, ouça a oração do Teu Filho nesta noite, receba, meu Pai, a adoração dele, a adoração dela, meu Pai, e fale conosco através de Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá. Livro de Gálatas, glória a Deus, capítulo de número 5. Vamos continuar falando aqui o que Deus tem para a igreja. O que Deus tem para a igreja é a Sua palavra. Não adianta além da palavra, não. Tem que ser palavra. Não foi isso que Pedro falou? Senhor, nós trabalhamos na fadiga da noite toda, não apanhamos nada, mas sobre a Tua palavra lançaremos a rede. A palavra tem que ser a palavra. Se não for a palavra, aí se torna invencionismo. Gálatas capítulo 5 e o versículo de número 16. Este aqui é um tema muito importante, e ao longo desses 33 anos completados ontem completados 33 anos de fé, no 31 de dezembro, eu já vi inúmeras pessoas pregando sobre isso aqui, e há alguns exageros, da parte de quem muitas vezes ministra. Por quê? Porque muitas vezes eles não têm entendimento do que eles estão falando. Porque o camarada sem entendimento é complicado, né? Ele fala e acha que aquilo está certo. Não tem que ser aquilo que nós pensamos, não é o que nós achamos, é o que a palavra está dizendo. É palavra, não é mesmo? É a nossa bússola, é a Bíblia, a única regra de fé a qual nos conduz é a palavra de Deus. Fora disso é invencionismo. Aqui fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne é do teu corpo. Quando se fala carne, ele está falando de corpo. Corpo, seu corpo, as obras do corpo e o fruto do Espírito. Então, a palavra, ela sempre vem para nos confrontar. Por que ela nos confronta? Porque é uma luta incessante do corpo, da carne e do Espírito, não é? Porque eles se opõem. A carne pede uma coisa, o Espírito pede outra.
Foi aquilo que Cristo falou lá para os caras lá. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Quando Cristo quis dizer que a carne é fraca, não está dizendo que o cara está aberto, está liberado para viver uma vida deliberada do pecado. Não foi isso que Cristo falou. Cristo quis dizer que o homem que dá vazão para a sua carne, ele não consegue realizar as coisas de Deus, ele não consegue realizar a obra de Deus. E todos nós que estamos aqui nesse santuário temos um objetivo. O nosso único objetivo é, primeiro, prestar culto ao nosso Deus, adorar. Então é uma oposição muito grande da carne. Todos nós temos oposições. Não tem aquele que fica gritando na igreja, falando que ele era isso, que ele era aquilo. Ele também, todo mundo tem guerra. Todo homem, toda mulher tem guerra. É uma guerra. Como Paulo fala que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne. A nossa luta não é contra os nossos irmãos. A nossa luta não é contra o nosso semelhante. A nossa luta é contra os principados e potestades dos ares. A nossa luta é contra Satanás. Aleluia. Nós só temos um único inimigo. E o seu inimigo se chama Satanás. O ser humano não é teu inimigo. Às vezes ele é influenciado pelo inimigo, né? Não é inimigo, é influência do inimigo, é influência do campo espiritual da maldade. Porque o que é espiritual se combate no sentido espiritual. Não tem como combater as coisas espirituais com o braço, não tem como. As coisas espirituais, elas tratam-se espiritualmente. E aqui Paulo fala no versículo de número 16, dizendo: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Esta palavra concupiscência, ela significa pecado. É a pessoa que ela deliberadamente dá vazão para a concupiscência, para cumprir a concupiscência, para realizar o pecado. Muitas vezes vem os pensamentos errados na nossa mente. Isso aí é influência do mundo espiritual. Vem, não adianta falar que não vem, que vem para todos, sem exceção. Se veio para Cristo, não vai vir para você. Então, a concupiscência, o pecado, né? Então, para nós não cumprir a concupiscência da carne. A concupiscência da carne é vários fatores. Quando a pessoa fala de concupiscência, a pessoa entende como uma imoralidade sensual. Não é só isso, é vários fatores que a palavra vai falar aqui, que tudo desencadeia para destruir o homem, para arrancá-lo do reino do céu. Mas graças a Deus que Jesus veio para nos livrar de toda essa armadilha de Satanás e nos plantar no reino do céu. Glória a Deus. Então, Paulo está dizendo para nós andarmos no Espírito e não cumprir o desejo da carne. Esta é a verdade. Um homem, uma mulher que anda no Espírito, ele se torna uma pessoa poderosa. Poderosa é criado, você entendeu o que eu quis dizer, né? Poderoso é Deus, eu digo assim, é uma pessoa que realiza obras grandes e extraordinárias. Eliseu estava na sua casa comendo, bebendo um chazinho da tarde, a Bíblia fala, não sou eu, juntamente com os profetas, os auxiliares do profeta. Daqui a pouco Eliseu, olha só, quando o homem que anda no Espírito, a pessoa que anda no Espírito, quando Eliseu aí tomando um cafezinho com os seus discípulos, Eliseu falou: lá vem o homicida. Lá vem o homicida. As portas estavam fechadas porque ele sabe. Lá vem o homicida tentando tirar minha vida. Fecha a porta. Louvado
quem anda no Espírito, ele está na frente, ele vence, não vence? Pedrão catou a espada e decepou a orelha do servo do sumo sacerdote. O que Cristo fez? Foi lá, pegou a orelha do cara e colou ela de novo. E Cristo repreendeu Pedro, dizendo: Pedro, se eu quisesse, eu não rogaria ao meu Pai, ele não rogaria centenas ou legiões de anjos para me defender. Aquele que fere com a espada será ferida. Mete a tua espada na bainha, rapaz, e anda no Espírito. Amém? No Espírito. É difícil, não é difícil, sei que é. Mas se o homem, se a mulher começar a andar no Espírito, preste atenção, isso aqui é uma verdade bíblica que eu estou falando. Se você andar no Espírito, se você estiver na comunhão, aonde você passar, milagres acontecendo, prodígios acontecendo, sinais e maravilhas, se andar no Espírito, e não cumprir a concupiscência, os desejos do corpo, da carne. É difícil, mas o homem tem que lutar, que a Bíblia fala no versículo 17, porque a carne cobiça contra o Espírito, o Espírito contra a carne. É uma briga constante, né, entre o Espírito e a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, a tua carne pede para você ir lá jogar o futebol e fala para você não ir para a igreja para ouvir a palavra de Deus, né? A carne pede que o cara está dormindo no sofá. Aqui tem uns caras aqui nessa igreja, né, que não gosta de cultuar, não gosta de... A gente sabe, né? Exceto as velhinhas que a gente conhece. Então os caras aí não tem comunhão, não adianta. A gente não pode esconder o sol debaixo de uma peneira. Tem como esconder o sol debaixo de uma peneira? Não tem como, porque carne anda na carne, não cumpre a vontade do Espírito. Cumpra nesta noite, amado de Cristo. Cumpra nesta noite, amado de Cristo. Ande no Espírito e você verá o que o Senhor realizará através das tuas mãos, sinais, prodígios e maravilhas. Aleluia. Então é uma briga no mundo espiritual. É os demônios de um lado e os anjos do outro. É uma guerra, é Miguel contra o dragão. É uma briga constante. É os seres angelicais voando de um lado para o outro para trazer a mensagem, e as potestades dos ares parando, e Deus enviando os guerreiros para desobstruir as passagens dos anjos que levam a oração até o trono de Deus, até o trono do Senhor. Aleluia. O verso de número 18 diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Não estáis debaixo da lei. Então Paulo está repreendendo os irmãos da Galácia, os irmãos desta comunidade cristã, que começaram no Espírito e depois se desviou e entrou na carne. Começou uma boa obra, começou a fazer certo, reto, diante dos olhos de Deus, obras honestas diante dos olhos de Deus, e depois, por vento de doutrina, por palavras sofisticadas, por palavras de homens letrados, consumiu a fé dessas pessoas. Não deixe Satanás apagar o que tem de melhor na sua vida, que é o Espírito Santo. Não deixe as mensagens do mundo espiritual penetrarem na tua mente e descerem ao teu coração. Não permita que Satanás venha roubar aquilo que você tem de melhor, que
é a paz de Deus que está dentro do seu coração, que excede todo o entendimento, que guarda a tua mente, que guarda o teu coração em Cristo Jesus. O crente é guardado, a sua mente e o seu coração é blindada pelo Rei da Glória, pelo Deus Todo-Poderoso, pelo grande eu sou, porque o crente passa por prova, passa por luta, passa por decepção, passa por traição, perde recursos terrenos, perde tudo, mas ele não desiste, ele não se precipita, ele não sai fora do caminho. Por quê? Porque é Deus que tem guardado a sua vida com muito carinho, aleluia. É Deus guardando a tua mente, é Deus guardando o teu coração, é Deus imprimindo a sua palavra na tua mente, é Deus escrevendo ela na tábua do teu coração, aleluia. Medite na lei do Senhor, porque ela fará prosperar o teu caminho, pois tu serás como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, cuja a estação produz o seu fruto próprio, cujas folhas não caem, e tudo quanto você fizer, você vai prosperar, no nome de Cristo, por causa da palavra, por causa do Espírito. O Espírito está na sua vida, o Espírito do Senhor está sobre mim, não é isso? Profecia bíblica de 61 de Isaías. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, Ele me ungiu para apregoar a sua palavra, a sua boa notícia aos cativos. Ele me ungiu para acabar com as obras infrutuosas das trevas, para dar liberdade aos presos, para libertar aqueles que estão cativos. O Espírito de Deus está na sua vida, então não cumpre as concupiscências da sua carne, não dê vazão aos pensamentos negativos e infrutuosos, mas haja com o Espírito, porque Ele vai ministrar no teu coração aquilo que você tem que realizar aqui nessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Se você anda no Espírito, você não está preso a lei nenhuma, você não está acorrentado a nada, você não está preso a sistema mundano nenhum, a facção mundana nenhuma, a sentimento faccioso nenhum. Mas se você tiver no Espírito, a lei que rege o teu coração, ela é poderosa para destruir as cadeias. Ela é poderosa para fazer novas todas as coisas. Eis que crio uma coisa nova. Eis que no meio do deserto, aleluia, eu crio um caminho no meio do deserto, e arrebento rios no deserto, aleluia. Crio uma vereda no meio do mar, para que meu povo possa passar. Nas águas impetuosas eu crio uma vereda. Cria um caminho estreito, né? Vereda é um caminho estreito. O termo vereda significa caminho estreito. A porta é estreita, passe por ela, cantando e adorando e louvando ao Senhor, e você vencerá. Aleluia. O versículo de número 19 começa aqui a dizer o que é obra da carne. Essas obras situadas aqui, aqueles que praticam estas obras que estão aqui, elas estão condenadas, elas estão, a porta do reino do céu está fechada para elas, e elas não vão conquistar a salvação, vão perder a salvação, exceto se arrepender de todo o seu coração e abandonar. Não é isso? Não é isso? A mensagem não é essa? Qual que é a mensagem central do Evangelho? Alguém sabe? Qual que é a mensagem central do Evangelho? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento. Um homem sem arrependimento. O que é arrependimento? É a pessoa, ela contristar, ela não aceitar aquela situação, abandonar aquela situação e não voltar mais atrás. É mudança de rota. Mudança
Agora, se o camarada não é arrependido, ele continua nas práticas. Então, vamos falar dessas práticas. Porque as obras da carne, verso 19, são manifestas. Está manifesto, não está vendo? As quais são prostituição. Aqui se diz prostituição, fornicação, o fornicar, o prostituto, a prostituta. O que é prostituir? Aqui está falando de prostituição no sentido não é espiritual, está falando de corpo. Quando é espiritual, é outro tipo de profecia. Aqui está falando do corpo. O corpo é o templo de quem? Do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo habita em você não pode ser um prostituto. Você não pode ser uma prostituta. O seu corpo primeiro tem dono. O dono do teu corpo é Jesus Cristo. Então você tem que honrar a Jesus Cristo através do seu corpo. Você não pode se prostituir. Uma vida promíscua, uma vida de libertinados, né? Que muitos fazem por aí, vivem demasiadamente, né? Uma vida totalmente fora dos padrões morais de Deus. A prostituição. Meu filho, se você está nessa situação, eu tenho uma boa notícia para você. Arrependa-se, abandone, aceite a Jesus, porque os teus pecados serão perdoados e teu nome será escrito no livro da vida, não é mesmo? Ainda há salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O salário do pecado é a morte, pecou, morreu, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna em Cristo Jesus. Então, reconcilie-se com Deus, abandone. Você consegue, como? Entregando a tua vida para Jesus, pedindo socorro, help, é isso, minha filha. Pede socorro, help, né? Falou help, você lembra de alguma coisa, né? Pede socorro, né? Vem do jeito que você está, vem para a igreja. A Bíblia fala que o bonitão lá afastou da presença de Deus, mas lá na frente, quando ele estava nas bolotas dos porcos, ele lembrou da casa do Pai. Na casa do Pai há perdão, há conforto. Na casa do Pai há aconchego. Na casa do Pai há alegria. Na casa do Pai há prazer indizível. Ele ainda te busca. Meu filho, faça como ele fez: levantar-me-ei e terei com meu Pai novamente. Direi ao meu Pai: pequei contra o céu, pequei contra a terra, não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz de mim apenas um jornaleiro de tua casa. E o pai, quando viu ele, correu ao seu encontro, o abraçou gostoso, arrancou os andrajos podres que estavam sobre ele, deu vestidura nova, aleluia, fez uma festa, fez um banquete, colocou um anel no seu dedo no lugar de honra. Então, quando um pecador se arrepende, lá no céu o Pai se alegra e os anjos fazem festa. Louvado seja Deus, porque o pecador se arrependeu e entregou a sua vida para Jesus. Lindo e profundo, aleluia. Que amor é esse, né? Me faz lembrar de Salomão, acho que no capítulo 8 de Cantares, se não falha a memória, acho que no verso 6 lá abaixo, ele diz assim: as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-los, ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa, toda a riqueza de sua casa, por este amor eu desprezaria. O amor de Deus é lindo, é indescritível. O amor de Deus para comigo e para você. Aleluia. Então, irmão, se você está nesse estado aí de prostituto, de prostituta, se arrependa, Jesus te perdoa. Abandone isso, senão no reino do céu as portas estarão fechadas.
fechada, e o que te aguarda no porvir será muito triste. Prostituição e impureza, lascívia, é tudo a mesma coisa, né? Imoralidade sexual, sensualidade. As igrejas não, principalmente as igrejas, têm que ter pudor, as igrejas têm que ter modéstia. Quem ministra no altar, homem de Deus que ministra no altar, tem que vestir roupa de homem de Deus. Esses rapazinhos hoje que estão subindo, se eu não deixaria, se eu sou o pastor presidente, eu não deixo esses boiolas subir no púlpito da igreja, não, com essas calças apertadas, essas calças de vagabundo. Isso aí não é roupa de sacerdote, não. Roupa de sacerdote, ela tem santidade, né? As roupas de Arão foi mandada, feita por Deus, as suas roupas sacerdotais. Então o sacerdote tem que se mostrar. Se você ministra no altar, tem que andar como sacerdote. Se você louva no altar, tem que andar como sacerdote do Senhor. As mulheres no altar não tem que vir com qualquer tipo de roupa, não. Tem que vir com modéstia, decência, sem sensualidade. Vem com essa conversa fiada, não. Isso aqui vai te levar para o inferno, essa é de verdade. Tem que se arrepender e tem que mudar de rota, mudar de direção, para que o Espírito possa dominar o seu coração. Não é verdade? O Espírito possa dominar o seu coração. A Bíblia fala que Enoque andou com o Senhor. Enoque de tanta comunhão que andou com o Senhor. A Bíblia fala que foram 300 anos. Enoque andou com o Senhor, e Enoque foi tomado pelo Senhor, foi arrebatado e foi levado, e nunca mais se ouviu falar de Enoque, porque o Senhor o elevou ao céu. Elias andava com o Senhor. As vestes de Elias eram vestes de profeta que protestava contra a extravagância de Samaria, a extravagância de Israel. Aleluia. Elias, a Bíblia fala que as suas vestimentas eram aquelas vestimentas fortes de pelo de camelo, louvado seja Deus, e sobre seus pelos de camelo, e sobre seus lombos um cinto cingido de couro. E Elias andava e protestava contra tudo aquilo que Deus não aprovava, tudo contra aquilo que Deus recusava a ver com os seus olhos. E não é diferente nos nossos dias. Eu quero acreditar que ainda existe Enoques na terra. Eu quero acreditar que existe Elias na terra. Eu quero crer e acreditar que existe Déboras na terra, Noemis na terra. Eu quero acreditar que existe homens e mulheres que são guiados pelo Espírito de Deus. Se for guiado pelo Espírito de Deus, as coisas prevalecem, a obra de Deus prevalece, né? Por que Deus sustenta uma obra tão pobre como essa? Pobre, presta atenção, pobre na acepção da palavra, tá? Não era a igreja de quem? De ti, a igreja de Sardes. Lá vai para o Apocalipse, capítulo 2. A igreja de Sardes também era pobre. A Bíblia que fala, pobre, mas fiel ao Senhor. Fiel ao Senhor. A igreja de Sardes, não estou falando, a igreja de Esmirna, né? Sardes, Esmirna. A igreja de Esmirna, a cidade de Esmirna, a igreja de Esmirna. Esmirna significa mirra. Aleluia. Aqueles irmãos eram pobres, mas leais ao seu Deus. Por que Deus sustenta? Por que Deus sustenta essa pequena obra? Porque ela está no coração de Deus. Por isso, por causa da palavra. Certa feita, um irmão veio orar comigo aqui. Há muito tempo atrás, nós estávamos ali na Getúlio Vargas. Hoje é outro nome, a rua onde você trabalha, da Pai. E esse irmão veio orar comigo e orando, a unção desceu. Não dá para entender que unção que desceu nesse lugar. Deus sustenta esta obra por causa da sua unção.
causa da unção dele. Porque você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Sabe? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então não julga fora de Deus. Você não sabe o dia de amanhã. O menininho lá que tinha sonhos e visões foi parar no quê? No poço. Né? Do poço foi levado como escravo. Trabalhou como escravo. Mas tudo que ele fazia, o Senhor era com ele. De escravo foi virar prisioneiro na cela fria, no calabouço. De prisioneiro ele se transformou em governador. É isso que Deus faz, você não sabe de como. Então continuamos aqui. As obras da carne é prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Idolatria. O que é idolatria, irmãos? Idolatria é tudo aquilo que você coloca acima de Deus, no lugar de Deus. Tem gente que idolatra o Corinthians, né? O Corinthians é seu Deus, o Flamengo é seu Deus, né? Tem cara que tem homens e mulheres que adoram o filho, que não sei o quê, tudo acima de Deus. Isso é uma espécie de idolatria. Agora trazendo para o sentido espiritual, idolatria é quando alguém invoca outro que não é Deus. Coloca outro no lugar de Deus. Vamos supor, eu morro, daqui a um ano alguém fala, o Paulo fez milagre depois de morto. Tem essas conversas? Que o Paulo fez milagre depois de morto. Aí começa a orar no nome do Paulo. O seu Paulo morto vem interceder. Deixa eu contar o que está na palavra. Quando o camarada morre, existe dois lugares, um chamado paraíso e o outro é um lugar de tormento. Quando o camarada sai desse plano físico, ele é transportado para um plano espiritual, para o lado espiritual. Existem dois lados espirituais. Ele é levado para o lado espiritual. Ele vai diretamente onde está Abraão, Isaac e Jacó, né? Foi isso que eu falei com uma pessoa esses dias. Eu falei, Maria está lá no paraíso. Só isso. Não sabe nada do que está acontecendo aqui. Não tem nenhuma influência neste mundo aqui. E tantos outros, Abraão, Isaac, Jacó, todos estão lá. Não tem influência nenhuma. Só que do outro lado é o lugar do tormento. Mas quando Cristo voltar para inaugurar o seu reino, que alguém já falou que esse é eterno, o seu reino para todos, essas pessoas voltarão do paraíso, voltarão, e de lá, do outro lado negativo, voltar, receberão um novo corpo, que é um corpo transitório, lá do outro lado, receberão um novo corpo, e esse corpo será como o corpo de Cristo. Os crentes estarão salvos para toda a eternidade, e aqueles outros serão lançados no lago de fogo. É a palavra de Deus que está falando. A palavra de Deus atualmente, o mundo aí já do maligno, a gente vê tantos testemunhos de pessoas que morrem sem Cristo. Aquela mulher que foi esposa do Garrincha, foi uma cantora famosa, nem da minha época, muito antiga, uma mais muito famosa, inclusive. A mulher pronunciou as palavras, eles estão vindo aí buscar. Falou nos jornais, falou no jornal, falou na Globo, falou na Record, falou em todo lugar. Eles estão vindo aí, os cuidadores, eles estão vindo aí buscar. E quando ela pronunciou a palavra, fechou, foi-se embora. Né? Então, é um lado espiritual. Tem pessoas que não creem, mas tudo bem, é o direito da pessoa não crer. Só que existe o tempo de Deus para vir para o homem. Existe
existe o Cronos, que é o tempo, a cronologia, tantos anos que você está aqui. Aí existe o Kairos, o tempo de Deus. E o tempo de Deus é eterno, né? Não tem, né? Será para toda a eternidade. Então nós temos um tempo cronológico aqui. No máximo aí, alguns atingem 70, 80, alguns. Depois disso aí acaba. O físico, e o extrafísico, e o metafísico. É uma coisa de nós nos ficar atento e analisar a palavra de Deus, porque ela está enfática dizendo assim. Aqui no versículo 21, não entra no céu quem tem invejas, e das igrejas existe um monte de inveja. Paulo está falando para quem aqui? Para a igreja dos Gálatas. Invejas, não pode ter inveja não, meu filho. A única inveja que pode ter só a santa. Qual que é a inveja santa? A emulação, que ensina o outro a querer fazer o mesmo. Aí sim, a inveja é santa, né? Agora que chega a doer os ossos porque o outro, porque o outro, não é que o outro, cada um tem aquilo que Deus vai levar para ele, o que é seu é seu, o que é dele é meu, e acabou, e acabou. Que o cara não se ganhou da glória a Deus por isso, porque é Deus, ela não tem que ter inveja de ninguém. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus na nossa vida, um Deus que nos sustenta. Tive que cuidar da minha vida. Comecei muito bem, jovenzinho, né? E depois passei uma época muito difícil, que eu abandonei para estar no meio dos crentes. Paguei um preço muito elevado, mas eu estou aqui ainda. E tem gente que não entende das pegadas que nós temos, daquilo que a gente já passou. Cada um tem sua história e tem que ser respeitado a história de cada um, não é verdade? Cada um tem a sua vida, tem as suas feridas, as suas cicatrizes. Então não precisa ter inveja de ninguém. Você vê um irmão aqui prosperando, dá glória a Deus, glorifica a Deus. Irmão, olha, a irmã fala do carro aí de 200 mil quanto? Uma caminhonete, fala, eu não sei o nome de carro, fala, nome de carro de 200 mil. Como? É de como? Maroto é uma caminhonete, 200 mil. Aí a irmã, a pastora Maísa hoje não tem carro. Amanhã ela chega aqui com uma Maroc. É a Maroc? A Maroc, o que nós temos que fazer? Glória a Deus por isso. Deus abençoe a vida. Não é verdade? Não? É isso. Os crentes não têm que desejar a felicidade do outro. Não precisam ter inveja, porque quando o seu sucesso será o meu também. Presta atenção, se você prosperar, eu prospero junto com você. Por quê? Porque eu faço parte desse corpo. Eu faço parte da sua vida. Você faz parte da minha vida. Se eu prosperar, você prospera junto comigo. É isso que você tem que entender. Isso nós somos uma coletividade, uma eclesia. Nós somos a igreja. Nós somos o povo do Senhor. Aleluia. E quando o povo de Deus prospera, aleluia, Deus, Ele levanta homens e mulheres para prosperar a sua obra. Louvado seja Deus. A sua obra é você. É você que é a obra de Deus. Então, arranque a inveja. Meu filho, isso você tem. Arranque a inveja do seu coração. Jesus te ama. Oi? Eu não terminei o vídeo, não? É idolatria? Então vamos. Tá, eu já falei de inveja, né? Que é o 21. Eu não vou falar mais. Então vamos prosseguir no 20. Feitiçarias. Já está dizendo, feitiçaria, né? Tem um monte de crente que ora com cara. Você sabia? Você não sabe o que está começando agora. Você não sabe o que eu já vi esses longos anos. Você não sabe de nada do que eu já vi. De crente orando e jejuando contra
tem muito crente que tem ódio do outro e começa a orar contra o outro. Eu nunca vi um negócio desse. Então, feitiçaria, o feiticeiro não entra no reino do céu. Inimizades. Eu não gosto do irmão daqui, eu não gosto do irmão daqui. E aí eu não gosto dele, eu não gosto dela. Tem que se reconciliar. O que Cristo falou? Se você levar a sua oferta no altar e você tem alguma coisa contra o teu irmão, olha só como que isso é profundo. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão e levou a oferta no altar, Jesus que falou isso, deixa a oferta, volta lá e reconcilia com o teu irmão, para que Deus lá no céu receba a tua oferta. Ele aqui e eu lá, não é assim não. Eu perdoei, não senhor, você está fora da palavra. Se perdoou, está perdoado. Tem mais inimizade no coração. Perdoou, está limpo, já era, foi lançado aonde? No mar do esquecimento. Inimizades, porfias. O que é porfia? Disputa. Não é disputa danada. Eu prego melhor, eu falo, aqui, para com essa conversa. Eu oro, mas não precisa ter disputa na igreja, porque quem comanda a igreja é o Espírito de Deus. É Deus que levanta a pessoa, é Deus que levanta o tal do Davi estava lá com o pasto, ele nunca passou pelaquela cabecinha juvenil dele, entendeu? Nunca passou, um molequinho de 16 anos, cuidando de ovelha, achar que ia ser rei. Aonde? Olha como Deus trabalha no improvável. Aleluia. Não, então a gente não pode ter disputa contra ninguém, emulações, iras. Não pode ter ira no coração, desejar o mal para o próximo. Não se fala ira aqui, não é que você fica nervoso, chutou o pau da barraca. Não disso aqui não. Beleza, então, né? Não é dessa ira. A ira é contra o seu semelhante. Você vai irar, você planeja, premedita algo contra ele. Pelejas, dissensões e heresias. O que é heresia? É o afastamento da fé. A pessoa herética, a pessoa que prega uma doutrina falsa, herege. Então, quando há heresia na igreja, quando existem essas coisas, os fiéis vai se levantar e não vai concordar. A igreja reprova, porque a igreja não aceita. Está certo? Porque a igreja é o quê? A igreja pertence ao Senhor. Ela tem a preeminência. O que é ligado na terra é ligado no céu. O que é desligado na terra é desligado no céu. Então, não pode ter heresia. Vamos lá na campanha do salmo. Isso é heresia, viu, meu filho? Na campanha do corredor, isso é heresia. É mentira. Quando o apóstolo Paulo fez esse tipo de coisa, não tem. Você trata aqui de Atos dos Apóstolos de Paulo, descorreu todo o seu ministério, e as cartas que ele escreveu de Romanos afirmam: você não vai ver essas coisas, você não vai ver essas baboseiras, essas heresias. A rosa, recebe a rosa, a água ungida. A igreja católica tem água benta, né? Não é isso? Fala benta. E esses lobos agora inventaram a água ungida, a água trazida do Rio Jordão, grande coisa. Aqui tem o Rio do Peixe, é heresia, não é? Isso é heresia. A igreja neotestamentária, que somos nós, a igreja de Cristo prega o arrependimento, a igreja de Cristo prega que Ele ressuscitou, a igreja de Cristo prega que o crente ele muda o seu caráter pela palavra, que ele é batizado no Espírito Santo, que nós esperamos o aparecimento triunfal de Cristo para nos receber lá no céu. É isso, a mensagem é essa. O pastor disse: é mentira.
é heresia. E essas igrejas são os movimentos. Você passa a tarde de barulhão, aquela muvuca, né? Passa, né? Nesses lugares que o cara promete chave, que o cara promete sei o quê. Você já ouviu o cara quando, somente na televisão, os caras assim, liga pra cá, vem aqui que eu vou comprar sua briga. Eu vi o cara falar assim, eu vou comprar sua briga. Dá vontade de bater no cara desse. Comprar a briga. Quem comprou a nossa briga foi Cristo. Cristo já fez isso aí. Né? Agora eu preciso de um cara para comprar minha briga. Só se vai dar alguém dá um pouco de dinheiro para o meu bolso para o cara, né? Comprar minha briga. Cada conversa. Então, esses aí são falsos. Mas nós estamos pregando o quê? A verdadeira. Estamos ensinando. A doutrina é o que Paulo ensinava. Agora é o 21. Inveja. Você falou de inveja? Homicídios. O que é homicídio? Matar, tirar a vida, né? Meu filho, não tire a vida de ninguém. Se você está pensando, não tire. A vida quem deu foi Deus. Não faça isso. Não seja um Caim. Não se precipite. Não seja um homem louco, desvairado. Não faça isso. Os homicidas não vão entrar no reino do céu. Isso é um negócio bem chato, né? Aqui, o pessoal daqui na cidade, o cara foi lá e eliminou 2 pessoas. Complicado. Então, estas pessoas não vão entrar no reino do céu. Olha aqui o versículo do 21. Bebedices aos bebão e aí ano novo, isso, vai cachaceiro, miserável, vai, pecado, cachaça, né? Bebedice os bêbados, os ébrios. É Natal, então é Natal. Vai lá, enche o carro, fica de pé redondo, falando bobagem, brigando, né? Bêbado, bebedice. Os bêbados não entrarão no reino dos céus. Bêbados. Agora, pode beber? Meu irmão, né? Cada macaco no seu gado, né? Os bêbados não entrarão no reino dos céus. Você vê o cara todo dia embriagado. O cara deixa de sustentar a família dele para gastar no bar, não é verdade? O camarada deixa de ajudar alguém que está precisando, necessitado de uma viúva, um órfão, e deixa lá 300, 400 por dia dentro do motel. Os bêbados, bebedices, glutonarismo, é o salsicha e Scooby-Doo, né? Só pensava em comer o salsicha e Scooby-Doo, né? O salsicha e Scooby-Doo só falava em comida. Os gulosos, mano. Aí isso aqui também tem um sentido espiritual, né? Porque o camarada, por exemplo, tem um menino que trabalha comigo, ele tem 26 anos, ele anda assim. Ele faz isso aqui. 26 anos. Moleque bonito. Aí você vai ver. Homem. Velho demais. Lutando. Aí, porque o cara tem uma tendência. Tendência o quê? Tem gente que é glutão mesmo, acha que o mundo vai acabar em comida, né? Você tem que comer aquilo que seu corpo precisa, aquilo que seu corpo necessita, né? Aquilo que é necessário, o básico para nutrir o corpo, só isso. Glutonaria é coisas semelhantes a estas. Olha o que Paulo fala aqui, acerca das quais vos declaro. Eu não estou enxergando isso que eu estou falando. Qual que é o versículo? 21. Acerca vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem,
tais coisas, todas essas coisas que eu falei aqui, não herdarão o reino de Deus. Não é. Você está nessa situação, ainda há esperança para você. Arrependa-se. Procure ajuda. Onde você vai encontrar ajuda? Na igreja. A igreja que vai te libertar no nome de Cristo desse demônio. Porque são demônios que estão na vida dessas pessoas. Procure ajuda. Agora nós vamos ver como que é um homem guiado pelo Espírito, uma mulher guiada. O carnal age desta natureza, mas aquele que é guiado por Deus, pelo Espírito. Vamos lá, o versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é o que? Amor. Você ama? As muitas águas não poderiam apagar este amor. É Cantares 8, Cântico dos Cânticos 8, acho que 6. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ninguém pode destruir, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém tentasse me comprar, me seduzir com toda a sua riqueza, com todos os seus recursos, com toda a sua fazenda, por este amor, por Cristo, eu desprezarei. Então, quem tem Cristo, ele ama, não é verdade? Alguém está devendo alguma coisa aqui para alguém? Tá? Você deve alguma coisa para alguém? Não é assim, então não tem dinheiro. Se dever, eu passo, vai estar pagando, né? Não, sim, mas é o que dá, é o básico. Deve, vai pagar, né? A Bíblia fala para a gente não dever nada para ninguém, a não ser o amor. Mas temos que amar. É fácil você vir aqui e me dar um presentinho? É fácil, sabe por quê? Porque eu estou cheirosinho, estou bonito, que sou seu amigo. Agora eu quero ver você amar o miserável que te fez mal. Orar por essa pessoa para Deus mudar ela. É o que eu tenho feito para alguns aí, né, que me perseguiram ao longo da minha vida. Tenho orado por eles, né? O tempo de menino passou. Agora eu me tornei muito de verdade, né? Maduro, experiente. Quando eu era mais jovem na fé, agia com a natureza. Agora não, agora eu não resolvo na pancada. Agora eu resolvo orando, entregando na mão de Jesus. Porque quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia comigo, eu discorria comigo. Mas quando eu acabei com as coisas de menino, agora sou um ser espiritual e maduro, no nome de Jesus. Então, o fruto do Espírito é o amor, né? É o amor. Aquilo que Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ainda que eu desse o meu corpo a ser queimado no fogo, se não tivesse amor, nada adiantaria. Que amor louco é esse, irmão? Que Deus amou o mundo e tal, para pagar o teu pecado, para pagar o teu resgate. Aleluia. Satanás tinha te sequestrado, já estava te levando para lá, mas Jesus decidiu lá nos apogeus celestiais, abriu-se a porta celeste e Cristo, o Verbo vivo, desceu à terra, encarnou no ventre de uma mulher. O Verbo de Deus habitou entre nós e ele decidiu ser obediente, fiel até a morte e morte de cruz. Como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca, louvado seja Deus, mas te resgatou. O sangue carmesim espargido na cruz do Calvário, diz a Bíblia que comprou povos, tribos, línguas e nações para Deus o seu Pai. Você foi comprado e resgatado por Cristo. Isso aqui é amor. Aleluia. Como diz o poeta, se isso não for amor, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o oceano secou. Se isso não for amor, as estrelas
compaixão é real, se isso aqui não for amor. Você tem amor no seu coração? Compaixão, clemência, benignidade. Você é benigno? Tem que ter essas características. Um homem de Deus, uma mulher de Deus tem estas características. Ele ama. O fruto do Espírito é amor, gozo. O que é gozo? Alegria, é êxtase, é êxtase, é alegria, é alegria. O crente é alegre, né? Por mais tribuloso que a gente passa, tribulação, a gente é feliz, né? Porque a gente tem Cristo no coração. É gozo, louvado seja Deus. Paz, o crente tem que ter paz. Quem tem paz aqui, dá glória a Deus. É isso que Paulo fala em Efésios. Não estou lembrado, acho que é Efésios. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Então, você tem que ter alegria, gozo, paz, longanimidade. Você é longânimo? O crente tem que ser longânimo. O crente tem que ser complacente. Ele tem que perdoar. Louvado seja Deus. Benignidade, quer dizer, bondade. A bondade de Deus me seguirá, não é isso? Não está escrito isso? Acho que é só no 23, né? Acho que é o verso 5 ou 6. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias de minha vida. Aleluia. Bondade, a bondade de Deus te seguirá. Você tem que ser bondoso. Louvado seja Deus. Isso é fruto do Espírito. Fé. Quem tem fé aqui? Se eu não tivesse fé, você não estaria aqui. Não estaria. Não tem como. Se você não tivesse fé, você não estaria aqui prestando esse culto a Deus. Fé. Mansidão. O que é mansidão? Aqui se traduz para uma pessoa humilde. Pessoa humilde. A Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso de sua época. Moisés era Moisés era um poderoso de palavra. Moisés, para tudo que ele fez, tinha que ter um temperamento forte. Senão, não faz, irmão. Não faz. Se o cara não tiver um temperamento, um provão, ele não faz. Isso é só para os doidos, que Deus come. Senão, não faz. Por que mansidão? Moisés, presta atenção, irmão. Moisés, ele dirigiu uma nação. Uma nação nesta época, mais de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de soldados, né? fora crianças, fora mulheres, e uma gama de povos, vários povos de várias nacionalidades, juntando tudo mais de 3 milhões de pessoas no deserto. E Deus operava na vida dele assim, coisa extraordinária. E quando Moisés não estava nas suas atividades espirituais, Moisés era um homem comum. Entendeu? Isso aí que é mansidão. Moisés não se eu sou o Moisés, o profeta. Deus, cara, eu sou o pastor, vai ser o quê, rapaz? Não, na sua função tudo bem, mas na hora de estar no meio da comunidade. Moisés era manso. Moisés ele não sobrepujava da sua função, ele não tomava proveito disso. Outro cara, Davi era manso, não, homem de espada, como era, manso. Davi era humilde. Quando a arca chegou, o que ele fez? Vocês lembram? O que ele fez? Antes de dançar, o que ele fez? Antes de dançar, ele arrancou as roupas reais, entrou no meio do povo como um comum do povo. Hoje os caras estão com aquele manso.
né? Entrou no meio do povo e dançou no meio do povo. Humildade é o que falta para muitas pessoas. Ser humilde e respeitar aquilo que Deus constituiu. Aí você vai prosperar no nome do Senhor Jesus. Temperança. Agora o que é temperança? Aí sim, vai temperar. O cara calma, né? Temperança, né? Eu preciso um pouco disso também aqui. Temperança, né? Você vai, né? Você ter um pouco mais de domínio, ser um pouco mais moderado, não é verdade? Temperança. Veja só o que diz o versículo 23. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Você está liberto em Cristo. E os que são de Cristo, tem alguém de Cristo aqui nessa noite? Você pertence a Cristo? E os que são de Cristo crucificam o quê? O corpo, a carne, com as suas paixões e concupiscências. Quem é de Cristo resiste, quem é de Cristo foge, quem é de Cristo vence o mal, porque ele crucifica a sua carne, os seus pensamentos errados, ele crucifica, ele rejeita, ele deleta para glorificar o nome do Senhor através de seu corpo e o Espírito Santo na vida dele. Louvado seja Deus. Aqueles que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias. Tem os caras que querem ser um holofote. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Paulo, para ter falado estas coisas aqui, a chapa estava esquentando naquele lugar, você pode ter certeza, porque ele não poupou mesmo, ele foi firme, ele foi convicto naquilo que ele recebeu do Senhor. Então, se você é de Cristo, você vencerá o mundo. Por quê? Porque você é um adorador por excelência, não é verdade? Se você é adorador, se você é de Cristo, você vai adorar o Senhor em quaisquer situações. Amém? Eu decidi orar. Vamos orar ao Senhor. Eu queria falar um pouco mais, mas senão vou ficar sabendo. Que Deus possa trabalhar no seu coração, possa trabalhar na sua casa, na sua família. Que você seja um homem de Deus autêntico, uma mulher de Deus autêntica, e que o Espírito Santo domine suas ações. Nosso Deus e nosso Pai.